Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hoopercast, esse que vai ser o último dessa temporada, com surpresas. Esse podcast ele serve para colocar a mulher como protagonista nos debates na área de tecnologia. E foi um prazer conhecer todas e vamos conhecer mais uma hoje, né? Sejam bem-vindos. Sou a Carla, cientista de dados da Legit, nunca sonhei ser uma astronauta. Vamos agradecer nossos... Letícia. Letícia. Eu sou Letícia. Bem-vinda, né, galera? Oi, tudo bem? Eu já tô acelerada, gente. Desculpa. Calma. Desculpa. Gente, prazer com Letícia. Sou SRE na Legit também. Agradecimentos à Garoa. Hoje com uma cervejinha top que eu amo, que é o Witch Beer. Gente, é muito bom, de verdade. Bom, hoje o episódio é sobre PES. O pessoal de produtos. E hoje vai ser diferente porque a gente tem duas convidadas, então vai ser metade. E primeiros estamos aqui com a Thay, da TC. Olá, bem-vinda. Oi, gente, tudo bom? Olá, se apresente, por favor. Eu sou a Thay, eu trabalho aqui na TC tem mais ou menos quase 2 anos, na verdade, acho que tem 1 ano e 8 meses. Aqui eu atuo como designer de produto, sou formada em design e com especialização na parte de design de produto, né? Trabalho com essa área já tem uns 3 anos e meio, mais ou menos. A minha primeira empresa foi uma empresa de inovação, e aí lá eu trabalhava num squad que era de data science, então conheço um pouquinho desse universo aí de vocês. Escondida, né? Isso. E aí hoje eu tô aqui no TC, eu já atuei em quase todas as tribos que a gente tem aqui, né, que é dividido por as unidades de negócio, assim. E aí hoje eu atuo especificamente na squad na tribo de transações e aí na parte de criptomoedas, que é a nossa primeira transação aqui do TC. Sensacional. E me fale, você é um dos P's que é o PD. O que é? O que você faz? Essa é uma famosa pergunta, né? Existem muitas variações dentro do universo de design. E aí, quando a gente fala tanto desse PD, que é um universo um pouquinho maior, a gente está falando especificamente sobre a parte de tecnologia. Então, o PD, ele sempre vai ser um profissional que vai trabalhar com produtos digitais. E aí, a gente já foge um pouquinho daquela vertente de design gráfico, sabe? Significa... Product designer. Beleza, porque eu, como vim da pesquisa, pra mim é pesquisa e desenvolvimento, né? Mas tem a ver, né, com pesquisa e desenvolvimento. Tem. Também tem. Mas a sigla mesmo é Product Designer. Então, são designers de produtos digitais, basicamente. Perfeito. Qual faculdade você fez? Eu fiz a Universidade Federal do Espírito Santo. O curso? Você tinha falado já? Eu me perdi. Lá o curso, na época que eu comecei, foi o curso de desenho industrial com habilitação em programação visual. Era uma coisa bem diferente, era uma grade de lá de 1995. E aí, eu ainda tô na faculdade, tá, gente? Eu vou me formar agora, em agosto. Mas desde então, o curso já mudou algumas vezes. Então, hoje o curso já chama design, ele é um pouquinho mais voltado para a parte mais atual do design, mas ele continua sendo muito gráfico. Então, não foi uma faculdade que me formou como designer de produto, né? Foi uma faculdade que me fez designer. E aí, o designer de produto eu aprendi já no mercado. Uhum. Cara, eu vou lembrar de vários memes, tá, gente? Mas vocês conhecem o Iguinho? Ele falando assim, tipo, a minha família... eu não seria ninguém sem a minha família, mas eu seria uma pessoa muito melhor sem a minha família. Tipo, a faculdade, né? Tipo, o que você aprendeu mesmo foi fazendo, né? Tipo, Sim. Assim como eu também fiz design também. Quando eu comecei era também desenho industrial, depois mudou pra design. Cara, design tem... Mano, é assim o que abraça. É muito grande. Falando em design, o que é a diferença entre UI, UX e PD? IPD. Tá. Vamos lá. É uma outra pergunta muito famosa também. O UI e o UX, eles estão dentro desse universo do design de produto, que seria esse PD. E aí, o design de produto é um termo que a gente usa para poder explicar um profissional que ele é generalista. Então, ele faz de 0 a 100 dentro dessa atuação de PD. E aí, quando você separa, você pode ter 2 profissionais, que aí seria esse UI, ele é mais voltado para a interface, e o UX, que ele é mais voltado para a experiência. O PD, ele pega esses 2 conjuntinhos aí de várias coisas que tem dentro e junta no profissional só. Então, hoje eu atuo fazendo do começo ao fim do processo. Então, desde quando eu faço uma descoberta sobre alguma solução que a gente tem que ter para o nosso produto, até a parte da tela final. Então, a gente passa por todo esse processo, onde a gente tem um processo de descoberta e um processo de ideação também. E aí, o UI, quando ele é um profissional só voltado para a interface, normalmente ele é um profissional mais especialista, né? Então, ele é tipo o fodão da interface, ele vai fazer as melhores interfaces. Ele não necessariamente vai estar voltado para pesquisa, então ele vai só
a galera de design usa muito isso, mas, tipo, vai desenhar a tela. Óbvio que ele vai fazer isso com embasamento em dados, em pesquisa, mas que um outro profissional fez, que normalmente é o UX. E aí a gente tem algumas vertentes dentro do UX, mas o UX ele é mais voltado para experiência do usuário. Então, ele está um pouquinho mais voltado para discovery, para estudos, para dados, para entendimento sobre qual é a jornada daquele usuário, e não necessariamente ele vai colocar a mão na massa de ir no Figma e fazer a interface. Cara, UX, eu fico pensando, eu sempre tive dúvida do UX e UI, assim. Eu queria entender, tipo, por exemplo, você já explicou, né? Mas assim, o UI normalmente é a pessoa que vai codar a tela ou não? Ele que... Não. Né? A gente tem essa visão também que o designer ele vai codar a tela, mas não, a gente desenha a tela. Existe um programa, né, que é o Figma, que é um produto de UI design. Então, lá você vai pegar o que você descobriu, o que você juntou durante as suas pesquisas de UX e vai desenhar Figma, aquela né? tela. O analista de qualidade também trabalha com Figma, né? Tipo, esse negócio aí. Porque ela falou assim, eu lembro dessa palavra no meio. É que tem uma interação bem grande, assim, né? Tipo, o UI, o PD, ele vai desenhar a tela. E aí, a gente tem até o processo que a gente chama de handoff, que é quando você desenha o produto e aí você vai preparar ele para os devs. Você vai dar um presentinho, assim, pro dev e falar, Se vira... desenvolve isso aqui. Tchau, tchau. Que nem sempre fica igual. Como mais front, nem sempre fica igual. É verdade, é um front, né? Tem aquele meme, né, que o PD tem uma rixa muito grande com o front. Então... Cara, e aí depois tem o analista de qualidade. Pra comparar tudo. Que treta, né? Que delícia. Mas o analista de qualidade, ele é mais nosso parceiro do que o dev front. Dependendo ali do contexto. Tem uma questão com os devs aqui, eu senti. Então já aproveito e faz a pergunta, É né? comum no time ter PD, UI e UX? Eu acho que depende muito do contexto da empresa. No TC hoje, por exemplo, a gente não tem essa abordagem. A gente, em algum momento no ano passado, a gente já teve pessoas mais voltadas para UX. Só que hoje a gente tem esse profissional generalista, que é o Product Designer, então ele vai fazer tudo. Já tem empresas que têm uma frente mais voltada para pesquisa, então vai ter UX, tipo, majoritariamente. E o PD, ou o designer, vai ficar mais com a parte do UI. Ah, tá. E aí tem essa divisão, mas depende muito do contexto da empresa. Entendi. É que seria bastante redundância, né, de designer, tendo os três no mesmo time. Mas também depende do produto, também, né? Depende da complexidade do produto. Até porque o UX, ele tem agora, né, que tá crescendo bastante, uma vertente de design de serviço, que engloba um pouquinho do universo do UX também. Então, é igual você falou no começo, né, o designer, ele é uma forma de pensar e você abraça muita coisa com essa forma de pensar como designer, sabe? Que é uma visão um pouco mais voltada para como você soluciona um problema. O que design thinking tem a ver? Nada? É só uma palavra, uma buzzword que eu ouvi agora? Design é exatamente o que ela falou, é um jeito de pensar. Você pode aplicar design em tudo. Mas é porque eu já ouvi essa expressão, design thinking. Aí eu falei assim, nossa, eu vou aproveitar que hoje é VD e vou perguntar. O não vou olhar no Google. Eu aprendi muito sobre isso, assim, na faculdade. Ele acaba sendo um pouquinho mais acadêmico quando você está aprendendo, te ajuda muito nos projetos, né, universitários. E, pelo menos na minha atuação no mercado, o Design Thinking me ajudou como uma skill, sabe? Se eu sei o que é o Design Thinking e se eu aplico ele no meu processo, no meu dia a dia, eu sou uma designer melhor. Só que o Design Thinking, ele é justamente isso. É tipo, como você pensa como designer. E ele traz muito aquela questão de colocar... filosófico, né? Cara, é um pouco. E tem toda aquela questão de trazer o usuário pro centro do processo, sabe? Então, basicamente, o Design Thinking, ele faz isso. Você vai fazer todo o seu processo direcionado pro usuário. Ele vai estar sempre no centro do que você tá estudando e ideando ali. E aí, ele tem várias fases. Então, para você ir do começo ao fim de um projeto, você tem como se fosse uns degraizinhos para poder subir. E aí você tem a fase que você tá, tipo, descobrindo, por exemplo, você tá validando se aquele produto vai ter abertura no mercado. Tem uma fase que você tá colocando uma ideação, então você tá, tipo, desenhando como seria aquele produto. Tem a fase que você vai testar aquele produto. Então, a gente tem várias... Não vou entrar muito dentro disso, que é um universo, tipo, gigantesco. Cara, mas você tem... É uma metodologia, assim, de como você desenvolve um produto, sabe? Com base nessa questão do design, que é você colocar o usuário no centro desse processo. Muito bom, obrigada. Eu não sabia. Eu já vi até design thinking aplicado a negócios. Tipo assim, fora de produtos. É muito louco. Se for pensar o quanto ele é filosófico. Filosófico, né?
Porque essa forma, tipo assim, como é uma forma de pensar, não necessariamente ela vai existir só dentro do design de produto, né? Ou de tecnologia, tipo, mercado de tecnologia. E tem vários artigos na internet até que falam sobre isso, sobre como que as empresas, até as empresas mais tradicionais, ganham em ter essa visão de design dentro do negócio deles. E até em questão de operação mesmo, sabe? O design, a gente nem sempre tá falando de algo palpável, nem sempre vai ser uma... Quantitativa, Exatamente. né? Às vezes vai ser mais qualitativa, às vezes vai ser uma experiência, às vezes vai ser como que você, sei lá, como o seu produto chega na casa do seu cliente, como que ele recebe, qual a experiência, sabe? Tipo, se ele precisar reclamar, como é que ele vai fazer isso. Então, envolve muito a questão da operação, porque a experiência, ela nem sempre é tangível. Ela é uma coisa um pouco mais subjetiva. Total, e quando você tenta, tipo, fazer a mensuração disso, existe essa palavra? Mensurar ou é só Acho que sim. da engenharia cartográfica, sacanagem? Mas Existe. você coloca assim, quantas estrelas, né? Mas, por exemplo, às vezes você fala, 5 estrelas pra mim é diferente pra você. Sim. Às vezes eu tive um problema e você não, e você fala, beleza, me entregou rápido, né? É muito doido esse negócio de pensar essa avaliação do produto, né? Sim. E o usuário inocente, são tantos usuários, né? Meu Deus do céu. Imagina a TC, né, de investimentos, assim. Cara, com a é uma galera loucura. do começo até o fim da... Nem fim, né? Não tem tanto... Não tem muito fim, né? Tipo, pessoa um pouco mais expert, assim, mexendo. Deve ser uma outra, né? Tipo, isso é muito difícil. Eu acho que isso é muito difícil expressar. E é isso que eu acho muito legal de quando... E a gente pode não se gostar em alguns momentos, porque, né? Mas, assim, essa tradução do que é uma usabilidade que faz sentido, porque tudo é dinheiro, né, gente? É difícil. Sim. Você fala assim, vou fazer mais uma funcionalidade. Quantas horas de trabalho de um front? Quantas horas, sabe, de trabalho de um PD, né, pra poder fazer isso? Será que vale a pena? Não sei o quê. E eu acho muito legal, porque PD normalmente está envolvido em todas essas fases. Sim. Tem que entender, tem que saber de tudo, quase. Até quando chega no front, não dá pra fazer. Difícil falar não, né? Cara, quem que falou que era difícil falar não? Eu falei assim, nossa, é muito fácil pra mim falar não. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em falar não, às vezes. Acho que depende ali. Cara, eu sempre falo de terapia, que é muito importante, né? Eu faço e eu também não. Eu era muito people pleaser, assim. Meu pai amado. Ai, minha terapeuta falou assim, mas isso te faz bem? Virou uma chave, aí a pessoa fala assim, não, eu não. Obrigada. É muito difícil no começo, mas depois você se sente assim, nossa, que liberdade, você não sabe nem o que fazer com a liberdade que você tem. O mais importante que o terapeuta fala é, o que você tem a ver com o sentimento do outro? Na sua resposta, né? Tipo... Enfim, né? Já tô tirando o papo do fogo aqui. Deixa eu perguntar, que você falou do Discovery. E depois a nossa surpresinha, Discovery é uma coisa que tem muito em comum nos P's, né? Como que é essa visão do Discovery pra você? Como que você, tipo, faria? Como você faz? O que ele traz de insights, assim? O que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Tá. A parte de Discovery, ela é uma parte muito importante para todos os P's da área de produto. Acho que principalmente mais para os PMs e para os PDs. Porque é ali que você vai descobrir muito sobre a estratégia do seu negócio, sobre a solução que você está propondo, qual que é o impacto que você vai ter com isso. Então, antes da gente colocar, por exemplo, igual você falou sobre custo, um time hoje de desenvolvimento, aqui no TC, a gente tem uns 2 fronts e uns 2 backs no mínimo. Isso é caro. E aí, se eu pego esse time e deixo esse time um mês fazendo um produto no qual eu não sei qual o impacto que ele vai gerar, eu posso estar tendo um custo. E para algo que não está validado, algo que talvez não vai me gerar tanto resultado no final. Então, quando a gente olha para a parte do Discovery, ele previne alguns erros que podem acontecer, sabe? E algumas invalidações mesmo desse produto que você está colocando. E aí, existe muito uma questão de... Existe um Discovery que é para você validar um produto. Existe um Discovery que ele vai ser mais contínuo, então seu produto ele já está no mercado, ele já está existindo, e aí você tem que constantemente estar iterando aquele produto. Então, você tem que estar melhorando, tem que estar avaliando qual está sendo a experiência, o que os usuários estão achando. E tem quando você vai propor uma solução. Então, eu tenho X produto que os usuários estão reclamando de tal problema. Como que eu posso construir uma solução para isso, sabe? E a gente tem que conseguir também identificar quantos usuários que estão com essa dor. É algo que eu preciso resolver agora dentro do que está priorizado na minha tribo, porque o Discovery ele vai ser muito dependente do contexto da empresa. Então, existem tribos que vão estar muito voltadas para delivery, que é tipo, você precisa fazer entrega, então não necessariamente você vai estar descobrindo alguma coisa. E tem produtos que vão estar mais na fase de Discovery, então isso vai depender um pouco. Mas o Discovery, basicamente, ele é
uma fase bem importante, normalmente do começo, meio e fim de algum produto, aonde você pega todas as informações, os dados que você tem, você descobre o seu público-alvo, você estuda um pouquinho mais o seu público-alvo, e aí você antecipa problemas que podem acontecer no futuro, e você entende como que está sendo a percepção dos usuários sobre o produto que você está oferecendo também. Então, com base em coisas reais, você propõe uma solução real que você sabe que vai gerar um impacto positivo. Então, ele é como se fosse uma descoberta sobre alguma coisa. Se eu tô lançando um produto que eu sei qual é o problema que eu tô resolvendo, eu tenho muito mais chance de acertar, sabe? Agora, se eu tô lançando um produto porque eu acho que vai ser legal, eu já tenho uma margem de erro aí muito grande. E aí, o Discovery, ele serve basicamente para isso. Entendi. Tanto para criar quanto para aperfeiçoar o produto. Né? Sim. Aí é isso que eu tava falando, que depende muito do momento em que a empresa e o produto tá. Se eu tô lançando um produto agora no mercado, a gente vai ter mais ou menos o que eles chamam de Product Discovery. Então, você vai descobrir sobre o produto que você está lançando. E aí entra toda essa questão de qual é a estratégia do seu negócio, qual vai ser o seu público-alvo, como você vai tirar aquele produto do papel, como que você vai desenvolver, o que você precisa, qual que é o mínimo. Então, tem muita questão de como que eu vou lançar. Depois já desse entra, produto... tipo, etapas macro, assim? Vocês já conseguem fazer isso? Tipo, para desenvolver esse produto eu preciso... Sim. Também tem que... Difícil. Depende muito do tempo, né, que você tem pra fazer esse discovery, mas se a gente fizer do jeito certinho, dá pra saber sim. Óbvio que sempre podem ter erros no caminho, ou a gente ter que descer um step. E isso é até muito legal sobre a parte de todo esse pensamento de design, o design thinking, que, tipo, cara, não é porque você chegou no último degrau que você não pode descer. Se você chega no último, você vê que tá faltando alguma coisa, que alguma coisa ficou pra trás, que vocês estão indo no caminho errado, você volta. E esse processo, ele é sempre assim, sabe? Ele é sempre cíclico. Legal. E você acha que a metodologia acaba ajudando nesse sentido, né? Você acha que Eu existe, acho que talvez, product designer sem metodologia ágil? É uma Cara, pergunta não. interessante, né? Porque acho que essa questão que tinha antigamente de produto que era cascateado, assim, né? Tipo, você não tinha muito tempo de parar e falar assim, cara, essa funcionalidade ninguém vai usar. Esses dias a gente até teve um treinamento que estava contando um caso da Coca-Cola. De como que a Coca-Cola diminuiu o tempo de desenvolvimento de um produto de 9 meses para 1 semana. E aí a galera fazia... Para 2 semanas, minto. Para 2 semanas. E aí a galera fazia sprint de 2 horas todo dia. E aí eu fiquei, cara, vamos lá, o produto deu certo? Porque aí se deu certo ou não, a gente já tem uma grande relevância nisso, né? Exatamente. E tem toda aquela questão de, tipo assim, é sustentável? Porque quando a gente fala de metodologia ágil, tipo, sei lá, a gente precisa lançar um produto em 2 semanas, porque senão minha empresa vai morrer num cenário muito crítico, ou algo, tipo assim, um teste, uma hipótese, algo que você não vai ter, que você não tá contando tanto com retorno, mais ou menos assim. Pô, eu posso fazer uma estratégia aqui, que eu vou botar um negócio lá no ar em 2 semanas. É sustentável, tipo, pra uma empresa? Não. Então, tem muito essa questão da gente ter esse jogo de cintura, sabe? É muito bonito você contar essas coisas, né? Tipo, apresentação. E aí você fala, cara, mas depois não foi pra frente, todo mundo pediu demissão. E aí, você vai perder esse conhecimento que você tem ali com aquela pessoa que tá, sei lá. Né? É bem doido isso. Mas é muito legal ter essa visão crítica, porque eu acho que tem pessoas que não têm esse tipo de visão crítica, principalmente na área de tecnologia. Eu até mudei aqui o pitch da minha voz, vocês já perceberam? Essa é uma coisa um pouco de crítica, às vezes a gente fala um pouco mais fino pra parecer que não é, né? Já aconteceu, tipo assim, de fazer algum projeto de algum produto desde o começo, aí quando chega pra lançar, tipo, o público-alvo é totalmente diferente que consegue alcançar, e daí vocês têm que mudar tudo? Nunca aconteceu comigo, graças a Deus, que eu acho que eu teria tido um mini surto, assim, no momento. Mas eu acho que não é impossível que isso já tenha acontecido em algum contexto, sabe? Acontece muito, tipo, já vi histórias, não num produto completo, mas em muitos lançamentos, porque às vezes... Principalmente a galera da parte de produto, como a gente tem muito foco em delivery, que tipo, a gente tá sempre entregando alguma coisa pro usuário, a galera acha que a gente tá entregando alguma coisa, é você entregar quantidade, é você entregar coisas diferentes para aquele usuário. E aí, quando você vai ver, você tá dando um monte de funcionalidade para aquele usuário, que não é o foco dele, ele não tá usando, te custou caro, e provavelmente isso vai morrer, sabe? Você vai perder um custo com isso. E isso acontece com bastante frequência. A galera achar que, o meu usuário precisa de tal coisa, baseado em vozes da cabeça, sabe? E aí chega lá o usuário e fala, mano, eu nem te pedi isso, eu não quero isso daqui, eu não vou usar. É igual, tipo, um meme que eu lembrei agora. Pokémon, público-alvo, crianças. Público atingido, mais de 30 anos.
Joguinho de tiro, público-alvo, adultos, pessoal atingido, crianças. É tipo isso. É muito doido, né? É muito diferente, cara. Mas que bom que... Pelo menos dá certo, Mas, tipo, é muito surpreende. diferente no caso desse. Mas eu acho que talvez é essa parte de discover, né? Que as pessoas talvez não tenham Exatamente. levado em consideração algumas variáveis e algumas coisas. Eu não sei se vocês lembram, mas teve a primeira vez que o McDonald's colocou Pokémon de brinde no Brasil. A fila de McLanche Feliz de adulto era gigantesca. Meu anjo, Eu estaria nessa fila. quando teve dos Minions, eu comprei 3 McLanche Eu ia, tipo, tranquilamente, feliz. todo dia pegava 2 McLanche Feliz pra pegar todos os brinquedos. E, tipo assim, a quantidade de adulto com McLanche Feliz, de 2, 3 McLanche Feliz na bandeja, era grande, cara. Cara, como que você traduz, né, essa criança interior dos usuários? Sim. É muito da hora. E hoje criança pequena quase não conhece Pokémon. E quem triste. compra é adulto. Mas tudo bem, né? A gente tem muito que... da hora. Fazer o quê? A gente quer almoçar no negócio do Do dinossauro, Jurassic Park, então a gente já vê, né? Vamos perguntar das dificuldades, porque eu acho que essa é uma parte bem interessante, principalmente pra quem é mulher, Sim. sabe? Você pode focar em qualquer coisa, mas eu acho que Tá. fica aberto aí. Eu acho que tem um pouquinho dessas duas frentes. Tem a questão de ser mulher no mercado tecnológico e que grande parte vão ser homens. Majoritariamente nessa empresa que eu trabalhei antes de estar aqui no TC, que era a Evo, eu trabalhei em vários outros squads lá também. Eu tenho muito esse costume de, às vezes, eu sou muito curiosa, muito inquieta. Então, normalmente eu não fico em um canto só, sabe? Eu sempre vou mudando, assim, de lugar. E aí, por último, que foi que acho que eu passei mais tempo, eu fui parar nesse de Data Science, né? E era eu e homens. E aí, era engraçado que acho que quando eu fui pra esse squad, o meu chefe, na época, até teve uma conversa com o squad de, tipo assim, cara, agora a gente vai ter uma menina no squad. Então, vamos mudar a forma como a gente fala sobre as coisas, vamos ser mais educado, coisas nesse sentido. Então, existe essa diferença, né? Aqui no TC, acho que são duas coisas, que é essa questão de mercado financeiro e a questão de ser uma empresa também um pouco mais voltada para tecnologia. Normalmente são cenários mais masculinos. Eu acho super legal essa questão de que agora a gente tá com a parte de cripto e as duas designers que estão lá, que sou eu e a Bruna, que ela é líder da parte de transações, são mulheres. Então, são duas designers que estão puxando toda a parte de criptomoedas do TC e pra gente isso é muito importante, sabe? E óbvio que vem outras dificuldades nisso, tanto no contexto, assim, da própria empresa, quanto do nosso também, por já ter coisinhas dentro da gente que criam gatilhos, né, nesse tipo de cenário. Então, a gente tem que, às vezes, se blindar muito dos comentários, a gente tem que trabalhar, às vezes, muito mais do que outras pessoas, a gente tem que ter mais certeza do que a gente está falando, porque a gente sempre pode ser questionada, a gente tem que falar com muito mais segurança e muito mais autonomia, mas sem ser agressiva, porque se você é um pouquinho agressiva, você não tem inteligência emocional. Então, existem... Nossa, já foi assunto aqui desse podcast de comunicação não violenta. Não, e tem toda essa questão de, tipo assim, a mulher, ela não pode se estressar, ou ela não pode não gostar de algo, ser contra algo, porque ela tá de TPM, ou ela não tem inteligência emocional, ela não sabe lidar muito bem com as coisas. A gente tem muito essa vertente, né, de acordo com a visão masculina, de ser pessoas emocionalmente instáveis, até pelas nossas mudanças hormonais, né, que a gente tem durante o mês, óbvio que é comum, mas não necessariamente isso vai influenciar no nosso trabalho, sabe? Não deve ser levado em consideração nesse sentido. Cara, é isso, né? Quando você falou a primeira coisa, tem uma mulher. Por quê? Porque não vai poder fazer piadinha machista, não vai poder fazer piadinha, sabe? Misógina. Cara, você acha que é piada mesmo? Olha o ano que a gente tá, olha em volta, sabe? Exatamente. Tipo... Sabe o que eu tava pensando agora? E se fosse ao contrário, cara? Tipo, por exemplo, eu chego num time de homens e começo a fazer piadinha falando... não coisas acontece, ruins de homem. Porque a gente é muito educada. Eu Mas não é sou, mas tudo bem. É engraçado que eles acham que a gente não tem nossas piadas, né? Tipo, sempre tem um jeito masculino de falar sobre as coisas, mas existe todo um jeito feminino que a gente fala sobre isso também. E nem por isso a gente vai falar de uma forma ofensiva ou desrespeitosa. Ou fazer a pessoa ficar com medo, né? Exatamente. Falar um negócio assim, eita, que homem doido. Quantas vezes? É que a gente sempre Todo fica dia. com medo, né? Todo dia. Já, ó o baixo astral aqui que eu trouxe. Eita. Vamos pra aquela legal das situações? Sim. Engraçado. Só uma coisa, primeiro. PD. Você usa alguma linguagem de programação ou é só visual? Só visual. Só visual. Mas, Programa ela nada? falou um negócio muito engraçado pra mim lá A fora. linguagem é Do de choro, de trouxa.
Eu fiquei esperando, porque senão ela vai falar do show. Não falou. Na faculdade, na parte de desenho industrial, na minha, pelo menos lá na UFES, a gente chegou a ter uma introdução a HTML e CSS, que são linguagens básicas, né? Então, a gente tem um contexto ali básico, até porque quanto mais... Não é obrigatório, assim, você pode ser um PD e não saber nada sobre tecnologia? Pode. Mas quanto mais você sabe do universo de tecnologia... Não fala isso, que... Olha... Não sei, pode falar, né? Não, assim, da minha visão quanto mais você sabe, mais você consegue ter mais interação com o seu time, ajudar o seu time. Então, já teve vezes de, por exemplo, eu tava no Squad antes, que tinha muito bug e eram muitos bugs críticos. E o meu time era praticamente novo no TC e eram devs majoritariamente plenos e júniors. Então, às vezes acontecia algum bug e eu conseguia ajudar, sabe? Tipo, não ia lá e codava, mas eu sabia às vezes onde estava o problema, quem que chamava pra resolver, como que fazia pra resolver. Então, quanto mais que você sabe sobre tudo que envolve a sua área, tanto de tecnologia, de negócio, da parte de PM, mas você consegue interagir com o seu time. E o designer, ele sempre vai ter essa atuação em conjunto. Você nunca vai estar sozinho, sabe? Você tem que aprender a lidar com essas diferentes frentes. E eu concordo com você, não precisa saber necessariamente de tecnologia pra ser product designer. Eu que fui... Sabe o cavalo que tem um negócio assim? Ajuda, eu acho que é onde tem mais oportunidades, né? Não vai pedir pra colocar um negócio de ponta cabeça que fica saindo da tela, assim. Sim. O trauma dela de front-end. Eu vi um meme esses dias que tava, tipo assim, o cara tava fazendo uma landing page, sei lá. E aí tinha um vídeo que o negócio girava, e aí vinha outra sessão, aí girava, vinha outra sessão, os negócios meio que brilhando na tela. E o designer super feliz lá fazendo. Aí depois passava o front e tava, tipo... Mano... Exato. Mas é história engraçada que a gente queria que você contasse, se você tem alguma. De produto, de design... Trabalho wise, tipo... Cara, é porque eu falei, tipo, a nossa linguagem é a linguagem do... Não é nem do choro, é aquele rindo de nervoso, sabe? Basicamente, nossos dias são assim, porque tem muitas situações que são engraçadas no nosso contexto, de tipo... você vai lá e faz um discovery de algo, você descobre que o usuário não quer ver isso aqui. Tipo, não é algo que interessa a ele, você descobriu isso, você tem o dado, então você tá falando isso com embasamento. E aí vai lá e pega um outro time para desenvolver aquele produto que você estava fazendo. Aí vem alguns bonitinhos, né, e falam, tipo assim, não, a gente quer colocar isso daqui, que é uma descoberta que você já fez, sabe? Você já tinha validado, aí só porque trocou quem tá desenvolvendo, quem tá fazendo, a galera quer enfiar. Então são coisas que no dia a dia, você pode se estressar por... Assim, você pode, né, se estressar, mas vai adiantar alguma coisa? Não. Então, mas reclamar também faz parte. Faz parte, eu gosto. Eu reclamo muito na rodinha, naquele ambiente seguro, sabe? De 3 amigos. Sim. Basicamente isso. Reclamar mesmo. Senão a gente não aguenta, senão né? não vai pra frente. Mas tem muitas situações, assim, eu tô tentando lembrar agora, mas eu já tive... eu já discuti uma vez. Não discuti, eu já engraçado, essa é uma história engraçada dela. Porque tá me achando cara de palhaça, não, né? é porque entra muito nessa vertente do ser mulher também. E como a gente se sente. Então, eu tava conversando mesmo, tipo assim, num ambiente super fora de trabalho. A gente tava no happy hour com um amigo da profissão, né? E aí, a gente discordou em alguns pontos. E aí, ele tava o tempo todo da conversa tentando me convencer que o ponto dele era o certo, era o bom. E que se eu não pensava igual a ele, eu tinha ele usou essa palavra, o mindset errado. Aí, primeiro que eu já não gosto quando a pessoa usa essa palavra de mindset, né? Porque pra mim é muito papo de coach. E aí, ele tentava me convencer daquilo, e aí eu falei, cara, e comecei a questionar. E aí, depois ele simplesmente saiu da conversa e foi falar pros meus amigos que que eu tinha me irritado com ele. E eu falei, gente, em momento nenhum eu me irritei. O cara queria me convencer da opinião dele. Eu pensava diferente, eu preciso aceitar a opinião dele só pra eu não ser questionada, sabe? Tipo, cara, não é bem assim. E aí, depois, eu cheguei no outro dia no trabalho. E aí, estavam todos os meus amigos, tipo, por que você tretou com fulano de tal? Mano, você já viu eu tretando? Acho que não, né? Tipo, eu tava me divertindo. Já me viu, né? Eu tava zoando com a cara dele, sabe? Tipo assim, você pensa aí, mas por quê, sabe? Quem te falou? Cara, existem muitas coisas que acontecem no dia a dia, assim, que é muito engraçado. Essas tretas, tipo, com front, de você colocar um negócio no Figma e a pessoa fazer totalmente diferente. Ou, às vezes, tipo, chega um stakeholder e quer uma mudança, tipo assim, de última hora, no seu design. E aí você fica tipo, o que eu vou fazer agora? E aí, pra subir uma coisa de última hora, além de você ter que mudar e tá proposto a isso, né? Você tem que ter todo o trabalho dos devs de fazer. Então, você vai pedir uma coisa pra um dev e aí, tipo, ele já tá olhando pra sua cara, tipo, não vai subir,
Caramba! Nossa, mas total. Mas olha, Thay, muito obrigada. Eu acho que foi muito esclarecedor, principalmente pra mim. Sim. Porque, né? Eu confundo muitos P's. Quem quiser entrar em contato com você, conversar com você, pedir mais dicas, você tem LinkedIn? Como é que tá? Só me procurar lá, é Tainara Maciel, meu nome, com Tainara, o mais simples possível. Só me adicionar lá que a gente bate um papo. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu. Podia ter mais tempo. Podia. Agora vai fazer uma mágica. Obrigada, Thay. Bom, a mágica feita agora. Quem será que tá aqui? Quem será? Quem será? Vamos já cortar para ela. É uma cara maravilhosa, já conhecida. Bem-vinda de volta, Gi, no episódio dos P's. Agora sim vai falar de P's. Agora eu quero. Agora vai. Agora sim, meu momento. Bom, é isso. Vai lá. E aí, Gi? Quer se apresentar de novo, rapidamente, para lembrar todo mundo? O que você, além de ser linda e maravilhosa, o que você faz? Sou Giovana, sou PM, Product Manager, na Legit há uns 10 meses, mas já tô com o produto aí há uns 3 para 4 anos. Vim da área já estava em tecnologia há mais tempo, né, com desenvolvimento desde o início de carreira. E é isso, né, já sou de casa. Veja o episódio anterior, galera. Tá, que ela já fala um pouco mais sobre ela e tal. Mas aproveitando dos P's que a gente já tirou do Product Designer, do UX, UI. Agora temos PM e PO. Explique pra nós. Por favor. Diferença? Essa é polêmica. Sempre acontece essa pergunta, né? Eu achava de produto e tudo mais. É tudo P. Eu realmente não... É isso. Obrigada. Todo mundo que os devs não gostam. Vamos lá. Ai, chegou nossa. um P. Desabafo da Dé. Chegou um P, a gente já fez assim. Chegou o P. Nossa, gente, não, vamos resolver isso aí, né? Vamos quebrar esse paradigma. Vamos mas lá, Não, tem uma definição do Kagan que eu gosto que fala que, tipo, o PO, ele é a pessoa que olha mais pra dentro. Então, ele tá cuidando mais internamente da squad. Ele vai olhar pra backlog, pra priorização, escrita de história, garantir que o time tá andando com as entregas, que ele tá indo no caminho correto ali com as entregas e tudo mais, tirando bloco e impedimento. E o PM, ele olha mais pro externo. Então, a ideia do PM é que ele consiga conversar mais com usuários, que ele vá até os clientes, que ele linke melhor negócio e tecnologia e cliente e tudo mais, né? Toda a tríade ali mais importante. Então, ele faz tudo isso, todo esse acompanhamento, e acaba sendo um pouco mais abrangente também. Então, ele vai fazer acompanhamento de métricas, ele vai fazer análise, vai fazer pesquisa. Acaba sendo a descoberta, a parte de discover ali, do que a gente vai fazer, definição, identificação de oportunidades e tudo mais, fica com o PM. Enquanto o PO acaba focando no scope time, né? Entendi. Quando você vai, conversar com o cliente, vai PM, PD e UI junto ou só PM? Na maioria das vezes, em times que tem PD e PM, geralmente eles fazem juntos. Quando eu trabalhei, assim, com PD, a gente sempre tocava entrevistas, todo tipo, tanto entrevista, assim, de discovery, de aprofundamento, quanto teste de usabilidade, coisas do tipo, a gente sempre fazia junto. Porque, tipo, mesmo que seja um papo, mais pro discovery, que o PM tá puxando mais, o PD consegue tirar ali alguns insights e vice-versa. Num processo de teste de usabilidade também, o PM consegue tirar alguns insights, sabe? Então, como também é um processo muito junto, que a gente desenvolve muito junto, eu gosto bastante de trabalhar essa parceria bem próxima. Boa. Que pena, né? Que não temos um... É que vai muito de time, né? Até dando contexto, hoje na Legit a gente trabalha com times mais técnicos, a gente é mais plataformas, times mais de plataforma e tal. Então a gente não tem tanto essa necessidade. O meu time logo mais terá, viu? Já fica a dica aí. Olha só! Espero que logo a gente precise de um PD. Mas, por enquanto, assim, a maioria dos nossos times acabam sendo mais de plataforma, então a gente não tem esse papel. Mas, quando a gente trabalha com produto customer facing, tem interface e tal, a gente precisa bastante desse papel, assim, dessa parceria. Precisa, né? Tá, aproveitando que você já falou de PD... Ixi, tô longe, desculpa aí, galera. Que você já falou de PD e tal, e a gente perguntou sobre a parte do discovery. Que você falou no outro episódio, só que eu fui... censurada de pergunta, sacanagem. Agora você pode perguntar. Agora, e aí? Como é que eu discover pra você?
Boa. Eu acho que a Thay falou super bem, assim, sobre o processo de discover. É isso, é o nosso momento de aprofundar no problema e de mapear o que e por quê, sabe? Então, tipo, por que que a gente tem que olhar para isso? Qual que é o benefício que a gente vai trazer tanto para o negócio quanto para o nosso cliente? Como que a gente vai olhar para esse problema? Então, começar a levantar ali dados, começar a levantar evidências, começar a se aprofundar mesmo. É um momento de aprofundamento. E descobrir o que a gente precisa fazer. Então, acho que essa é a parte mais legal. Você trabalhar no levantamento de hipóteses, tentar validar essas hipóteses. Tudo isso acontece durante o processo de discover, né? E Gi, você acha que tem diferença, assim, pro produto que a gente tem hoje na Legit, por exemplo? Tem diferença, né, do produto da TC e da Legit? Principalmente porque nosso é baseado em dados, né? O core é dados, é uma empresa de Nossa, é mais parte de back, né? A gente não tem muito visual. A TC tem bastante visual. Você acha que isso é um bom ponto? É. É diferente, assim, Muito. como você faz? E assim, a gente tem várias diferenças. Eu sabia, cara. Eu não sabia não, imaginei. Não, mas é bem diferente, sim, porque, assim, tanto aplicações customer facing, que tem mais contato com o cliente, quanto aplicações tipo B2B para B2C, por exemplo. A gente costuma ter muita diferença. É muito diferente o formato que você conduz o Discover, porque os seus clientes, o acesso que você tem a eles é diferente. Vamos pensar, sei lá, num aplicativo. Quando você tem um aplicativo que pessoa física utiliza, e você quer fazer uma pesquisa, você quer levantar dados ali mais quant, né? Você consegue subir um pop-upzinho, você consegue rodar uma pesquisa rapidamente, você consegue ter um feedback daquilo. Você tem uma base muito grande. Quando a gente fala de B2C ou de produtos de plataforma, é muito reduzido. Então, no produto de plataforma, muitas vezes você não tem o cliente, o papel do cliente. Às vezes, o seu cliente vai ser um dev que consome sua API. Então, assim, você não consegue ser 100% usuário no centro ali em alguns momentos, sabe? Você precisa mais... o meu usuário vai ser, então, uma integradora. Eu preciso ir lá entender como que funciona para a integradora, o que ela precisa de dados e tal. Então, os caminhos que você utiliza a nível de discover são bastante diferentes. Assim, bem diferentes. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Pode me chamar de ignorante, mas tudo bem. Porque o cliente legítimo é diferente, né? Não é um cara que também tá o tempo todo mexendo. Faz uma integração e morreu. E quando você fala também, assim, de cliente B2B, já é diferente, porque o acesso que você vai ter com essa pessoa, não é toda hora. Os caras têm agenda lotada, você não consegue uma reunião a qualquer momento. Então, assim, é muito fácil a gente falar de, você faz um curso de produto, todo mundo fala, coisa mais linda, um monte de framework, um monte de coisa. Subiu lá no Hotjar uma pesquisinha, o cara respondeu, você já tem o feedback, tem aqui um quant maravilhoso, você consegue fazer um quali, é só oferecer um voucher, alguma coisa assim, já era. Como que você vai saber que a pessoa tá gostando do modelo que você tá servindo pra ele? Cara, pois é. Não, você faz a reunião com o chefe e quem usa é o dev, que não tá lá. Aí, a empresa tá beleza, nossa, nossos são... Aí tá o dev lá, tive que fazer 50 versão dessa aqui, não sei o quê. Ainda tem isso, porque quando você vai tentar conseguir uma entrevista, por exemplo, porque a gente faz, não é que a gente não faz, a gente faz. É um pouco mais sofrido às vezes o caminho, mas a gente faz bastante. Mas quando você vai tentar uma entrevista, por exemplo, com um cliente, muitas vezes acontece isso que ela falou. Você marca, você fala, queria muito conversar com vocês e tal. Aí eles te mandam a persona errada. Porque mandar, já que é pra conversar com você, eu vou te mandar, tipo, o decisor, tipo, sei lá, um CTO, um CEO. Ou eu vou te mandar, sei lá, alguém mais... assim, mais gerencial, quando na verdade você quer falar com a pessoa que opera, com a pessoa que tá ali no dia a dia e tal. Então, é um pouco difícil você conseguir essas agendas, assim. Mesmo que você peça, direcione, sempre acaba, então vai mais alguém ali do gerencial também. E aí fica, sabe, o foco naquela pessoa. Então, é difícil você conseguir, de fato, assim, alinhar e tirar exatamente a informação que você quer. Aí, é claro que tem que fazer toda uma triagem certinho pra fazer essas entrevistas, mas às vezes é um pouquinho mais difícil, até por questão de agenda e tudo mais. Então, o volume é menor também, né? Agora eu fiquei pensando assim, nossa, que diferente, né? Porque quando é um usuário... Você já trabalhou numa empresa grande de entregas, né? Uhum. Aí você vê o usuário de uma forma só... Tudo bem que ele tem muita pluralidade, mas aí agora que você falou assim, tem a pessoa que representa a área comercial e tem a pessoa que realmente consome o nosso produto, que é um dev, né? Tipo... Como que você faz esse mapeamento? Assim, como que... Qual que é a diferença? Assim, tem diferenças de entrevistas ou tem perguntas que normalmente são mais gerais, assim? Isso vai depender muito do objetivo da pesquisa que você está fazendo, né? Então, eu vou conduzir essa entrevista, o meu objetivo é responder essas perguntas.
Então, vai depender das perguntas que você quer responder. Se você quer saber ali se, tipo, a API está sendo suficiente, se eles estão conseguindo desenvolver, fazer todas as análises que eles gostariam com os retornos que a gente envia, tirar todas as métricas que eles gostariam e tudo mais, às vezes é muito melhor você falar com o dev, porque ele vai conseguir, de fato, te trazer uma visão mais clara sobre isso, né? Mas não tem nada que a gente não consiga aproveitar, sabe? Eu já fiz entrevistas assim, que chegou no fim não tinha respondido nenhuma das minhas perguntas, mas tinha me ajudado ali a validar, às vezes, outra hipótese que não era nem o que estava em pauta naquele momento, sabe? Tinha me ajudado, dado um caminho. Então, tudo a gente aproveita. Se vem uma pessoa ali que às vezes não é a que está 100% no contexto daquilo que a gente quer responder, mesmo assim a gente consegue aproveitar e tentar tirar outros tipos de insight ali. Aí vai muito de como você conduz a entrevista, né? Você viu que por esse caminho que você planejou ir não tá rolando bem. Muda a rota, fala, eu tenho outro ponto que eu acho que essa pessoa vai conseguir me ajudar. E aí vai adaptando ali na hora. Quem sabe faz ao vivo e se vira nos 30. O louco, bicho. Né? Cara, muito bom. Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer agora. Tava na minha cabeça, não tá aqui, mas pode fazer. Eu esqueci a que eu ia fazer. Tá bom. Eu fiquei Pensando assim numa coisa que você tinha falado, assim, eu vou fazer essa pergunta agora. Sumiu. Eu tinha outra pergunta, mas era pra Thay, aí ficou complicado agora. Mas às vezes mudando o foco pra PM, tipo... Não sei. O que eu ia perguntar era... Depois ela pode responder nos comentários do vídeo, pra ajudar nós. Tipo, se um PD conseguiria ajudar também quando você tem um negócio B2B. Será que dá? Seria Sim, complicado? total. Não. Eu já trabalhei no iFood, né? Vamos falar assim, abrir aqui o jogo. Eu trabalhava com a parte B2B do iFood, então a parte que olhava para parceiros. E lá eu sempre tive PD junto, assim, sabe? Sempre trabalhei em times com PD, porque a gente constrói parceria para B2B também, sabe? Então, eu acho que o único ponto, às vezes, um pouco mais complexo é quando a gente fala de times exclusivos de plataforma. Então, vamos pensar, tipo, lá na Legit, por exemplo, o time de MLP, de Machine Learning Platform. Eles olham só para a plataforma, tá olhando exclusivamente para serviços, para dados. Aí é um pouco mais difícil, você não tem tanta necessidade de ter um PD. Agora, quando você faz qualquer tipo de aplicação que tenha ali uma interface, que tem uma interação direta com o cliente, mesmo que seja um B2B, você super precisa de um PD junto, assim, sabe? Assim, não, tipo, seria mais nessa questão de não ter questão visual. Se um PD faria diferença. Mas filosoficamente ele ajudaria, né? É filosófico, Aí eu acho que vai muito, né? do skill do PD também, né? Tipo, se ele é uma pessoa que... Porque tem ali a parte de UX e UI. Então, se o UI é mais... o cara é mais voltado pra UI e tal, às vezes não tanto, mas... depende da necessidade da squad e tal. Aí acho que é mais caso a caso. Acho que a Thay até falou, né? Que eu fiquei, tipo, nossa, como eu sou burra, né? Na hora que você... não precisa ser da área de TI pra você ter um produto, né? Aí eu fiz assim, mas eu falei, não, realmente, às vezes seu produto é, sei lá, outra coisa. Produtos completamente diferentes, né? E aqui também a gente tá falando do PD de produtos digitais, né? Mas a gente pode ter pessoas que olham pra produto, tipo, sei lá, pra infoprodutos, pra outros tipos de produto. E aí esse PD também poderia estar em outros tipos de time, sabe? Quando tem uma interface de design. Vamos chamar de interface humana, sei lá, tipo... Uma coisa que você toca, humana. tipo um teclado. É diferente, né? O cara que vai... O PD. Que ele vai ter que ver material, não sei o que, resistência, outras coisas. É uma boa coisa, porque PM também pode estar num produto que não seja de... O que você acha? É uma pergunta, porque eu vejo que assim, por exemplo, se eu fosse abrir um negócio, por exemplo, e ele não fosse... Gente, eu não consigo pensar em nada. Olha que cabeça... Poxa. Vamos dizer que eu quero abrir um spa. Tá. Porque eu mereço. Mas nunca eu vou usar muito. Foco. E aí eu falo assim, cara, eu quero saber o meu público-alvo, como que eu vou fazer, o que eu preciso. Vamos dizer assim, eu só tenho dinheiro, não é meu caso. Mas assim, gostaria muito de abrir um spa. Eu acho que isso é um produto também, não é? Sim. Hoje, o papel de PM, PD, eles são muito voltados para produtos digitais. Então, a gente estuda e aprende, nos cursos que a gente faz, a criar aplicações, a criar software, criar coisas do tipo. Mas, o tipo de aprendizado, tipo, o que você tem ali dentro, é muito voltado para a criação de produto no geral.
Então, o conhecimento você consegue aplicar, talvez você não tenha a mesma nomenclatura em termos de cargo aplicando em uma outra indústria, mas o conhecimento você super aplica. Porque você vai aprender a validar, tipo, a oportunidade, fazer o levantamento, né, de hipóteses ali, validar essas hipóteses da forma mais rápida, fazer um MVP. E assim, se você pensar fora da caixa, você não aplica isso só para software, né? Você consegue aplicar para qualquer coisa. Então, é bem aberto. Eu tenho, inclusive, uma amiga, que era lá do Legit, saudades, Vi, um beijo, que ela saiu, do mundo de produto e ela falou, quero abrir o meu negócio. E ela, eu converso com ela ainda e ela super fala, tô usando tudo técnicas de produto. Tô aplicando o produto, por exemplo, em outros negócios, sabe? Dando consultoria para alguns lugares, porque a gente fica muito bom de processo. Na prática ali, você vai pegando o jeito de processo, de organizar, de criar estratégia. E isso, você consegue, mudando ali o seu olhar, você consegue aplicar em qualquer lugar, sabe? Então, é um conhecimento que dá para usar se você quiser mudar de área, chutar o pau do barraco e fazer outra coisa. Empreender, fazer outro tipo de negócio. Empreender é uma coisa difícil, né? Que é uma coisa muito natural, né, na área de tecnologia. Se a gente for ver as startups que recebem os maiores aportes, né, de investimento, são startups, né? Enfim, que estão muito ligadas com esses papéis, né? Então. Sim. Bom, quem sabe do episódio sabe que você já foi dev, mas saber de tecnologias ajuda muito no seu trabalho ou é mais irrelevante? Ajuda muito. É muito bom. Assim, Isso aí não é tão difícil. Não, eu tento não ser essa pessoa. Então, assim, tenho certeza que isso é tão difícil. Mas assim, eu acho que ajuda muito pra conseguir ter uma comunicação melhor com o meu time, sabe? Com os desenvolvedores. Pra conseguir levar as coisas de uma forma que eles entendam, fazer essa tradução. E também para entender o lado deles. Então, se existe um débito técnico, conseguir considerar aquilo. Se existe algum tipo de problema e tal. Pode Explica pra gente aquela... Nossa, mas agora... Porque eu já peguei e falei assim... Pera lá. Tem gente perguntar. que não entende que a gente tem que trabalhar em débito técnico, véi. Sim. Vou dar minha visão, e aí vocês complementam, tá? Eu tô afastada desse, assim... Boa, mas o débito técnico é ali, uma dependência técnica que você tem de algo que ficou pra trás. Então, conforme a gente vai construindo a aplicação... Nossa, falei alguma besteira que a Carla até engasgou, olha. Não, porque assim, eu já pensei assim, será que eu falo uma gambiarrinha que às vezes a gente vê? Aquele bug conhecido que você deixou meio escondido. Que você dá uma disfarçada. Mas dependências, coisas que a gente precisa, melhorar, evoluir e tudo mais, né? E às vezes isso gera até algum tipo de limitação para as evoluções que a gente quer fazer. Então, tem muito débito técnico que às vezes é limitação, né? Então, assim, Principalmente pra escalabilidade. Sim, pra escalar. Problemas. Tá falando. Existe. Total. Mas, enfim, eu acho que ajuda muito, assim, essa comunicação, a parte de conseguir entender um pouco melhor, de levar as coisas de uma forma mais simplificada também pro time. E até o que eu tinha comentado no outro episódio, de, saber como é estar no lugar de dev, eu sei o que eu sentia falta em termos de produto. Então, eu tento levar isso pro meu time, assim, sabe? Acho que isso ajuda com que flua bem, assim. Ter essa empatia com o time técnico. Porque, eu sei que se eu não der nenhum contexto, não falar nada sobre o Discover pra eles, e chegar depois só falar, desenvolve, tá aqui no Gira. Os caras vão ficar super desmotivados, ninguém vai querer... As pessoas vão ficar super desmotivadas, não vão querer, não vão engajar naquilo, né, naquela solução. Então, esse ponto, assim, também eu tento trazer muito pro meu dia a dia, o que eu não curtia quando eu era dev, e ter um relacionamento melhor, assim, que as pessoas não torcem o nariz quando chega o P ali, ó. Não, inclusive, é muito legal isso que você falou, porque eu lembro quando você ajudou o nosso time de ciência de dados a ver umas coisas, assim. A gente tava totalmente perdido, sem PM, sem gestor, assim. Aí eu lembro que foi muito legal, porque teve um impacto pra gente no geral, assim, até como a gente tava vendo as coisas, pelo menos pra mim, né? Não posso falar por todo mundo. Mas eu acho que teve esse nível de criticidade, de olhar um pouco mais estrategicamente, porque falar, a gente queria muito fazer isso. Mas isso sem isso a gente não escala, né? Mas isso não é tão prioridade agora. Mas tá dando esse problema, então vamos olhar esse problema, porque isso aqui tá, tirando
o sono da galera é saber que também os impactos que a gente tem no produto final, mas não só assim, a precisão, a acurácia e pipopopó, mas assim, cara, se isso aqui não for deployado direito, ou se você deploya na sexta-feira... Sem processo. Sexta, 6 da tarde. Você sai do seu PR. Você fica trabalhando o fim de semana todo, você que lute. Exatamente, tipo, essa questão, né? Alinhamento de expectativa, tipo, e cliente para produção, eu acho isso muito legal, ter essa dinâmica com o PM, sabe? A gente sente falta ainda. Obviamente que o nosso gestor faz muito esse papel hoje em dia, porque precisa. Mas, cara, se não tem alguém que vai falar assim, gente, não é prioridade isso agora. Infelizmente, não vamos conseguir. Eu tava num time sem PM. Nossa, a gente era muito perdido, cara. A gente fica bem perdido. Muito perdido. Porque a priorização, ela faz falta, né? Tipo, tem muito dev que fala, ai, não preciso de PM, Tipo, só me fala que até tem que fazer que eu tinha, saio cara, fazendo né? aqui. Só que, meu, nunca é aquilo, nunca é, ai, essa telinha. Sempre chega coisa por diversos lugares e, às vezes, quando você tem um PM, o time nem fica sabendo, porque a pessoa te blinda. Só leva o que é estritamente necessário e tal, pra vocês conseguirem andar com as coisas. Porque se fica só chovendo demanda, chovendo pedidos ali, você vira, tipo, tirador de pedido, vira pastelaria, e você não consegue fazer as coisas, tipo, do início ao fim, né, estruturado e tal. Então, precisa de processo, precisa de alguém priorizando e ajudando a, tipo, blindar, falar sim e não, porque realmente é importante fazer essa análise do que precisa ser feito, né. Essas cadeiras dos P's, né? Eu acho que são pessoas que estão muito ligadas com o objetivo, assim. Tem que saber muito bem onde a gente quer chegar, né? Eu nem falo muito UX e UI, porque às vezes eles estão mais no tático, às vezes, né? Mas a parte de estratégia, velho, você não tem, se você não coloca alguém que vai lá priorizar, igual você falou, cara, não vai andar. Não vai andar. Porque se eu fizer o que eu quiser, não vai fazer o que tem que ser feito. Fazer outra coisa. Você vai querer fazer o que é mais divertido, que te dá mais tesão ali. Testar um monte de O que eu quero modelo. arrumar, eu quero arrumar o que isso eu quero aqui arrumar, agora. Quero nem isso. saber. E às vezes, tipo, tem muito dev que... Tem dev que gosta muito e quer ver, tipo, o que eu desenvolvi na mão do cliente, então eu quero ter aquilo. Mas tem muito dev que os olhos brilham de resolver débito técnico, de reestruturar alguma coisa, de mudar uma linguagem, coisas do tipo, refatorar, sair mudando tudo, corre, tipo, PR 200 linhas lá, mudando tudo. Então, assim, E aí, se você deixa ali na mão, né, e não tem esse jogo de cintura. Mas o contrário também é verdadeiro. Tipo, você tem que ouvir o que brilha os olhos das pessoas pra encaixar um pouco ali na sprint também, pra manter todo mundo engajado, motivado e tal. P's, tem muita sobreposição de trabalho? Tipo assim, você tem coisas que você faz a mesma coisa que um PD, que um PO? Ou quando vocês... Entendeu? Tá. Vou começar pelo mais fácil, que é o PMPO. Depende muito da estrutura da empresa, mas eu nunca trabalhei em nenhuma empresa que tivesse os dois papéis. Então, o que acontece? As empresas que eu trabalhei sempre só tinham um PM. Então, o PM fazia de ponta a ponta. Ele fazia o acompanhamento, ele olhava para dentro do time e olhava para fora para fazer todo o processo de discovery, trazer ali as demandas, ouvir cliente e tal. Mas também faz o acompanhamento, cria backlog, cria task e acompanha tudo com o time, sabe? E aí, geralmente, você divide ali, às vezes, essa parte de olhar para o time como um tech lead, por exemplo, para não ficar todo o peso ali nas costas do PM também. Mas essa responsabilidade geralmente fica em uma pessoa só, porque é muito raro as empresas que trabalham com os dois papéis de uma vez. Verdade. Eu conheço uma empresa, na verdade, eu fiz um papo de bench, assim, com uma empresa recentemente que falou que tinha PMs e ia contratar POs para auxiliarem, para os PMs conseguirem ficar mais focados em discovery. Mas, assim, é raríssimo. Foi a única que eu conversei até hoje que fez isso. Conheço poucas que fazem, de fato. Agora, sobre o PM e o PD, tem muita coisa que a gente consegue desenvolver em conjunto, né? Então, por exemplo, até que a gente estava falando de entrevistas, de testes e tudo mais, tem muita coisa que se desenvolve em conjunto, mas eu acho que é questão de alinhamento, não precisa ser sobreposição. Cada um olha pela vertente que faz mais sentido ali para ele, mas a gente aproveita do mesmo momento para tirar esses aprendizados. Então, o que eu fazia, tipo, quando eu ia fazer entrevista com as PDs que eu trabalhei, vamos construir o roteiro, a gente constrói junto, a gente vê ali, esses são os pontos que eu acho mais legais, esses aqui são os pontos que ela precisava validar ali enquanto designer e tal. E aí a gente junta e cada um analisa, a gente divide o trabalho, sabe? Fica mais leve para todo mundo e a gente consegue aproveitar do mesmo processo. Então, por mais que pareça uma sobreposição, precisa ter alinhamento pra gente não fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, a gente se alinhava muito bem pra gente conseguir, tipo, trabalhar em parceria e não ficar se atropelando, assim. Era muito parceria mesmo. Entendi.
E agora um que não é P, Engineer Manager. Ele faz o quê? Eu fico meio perdida. Porque às vezes parece que é a mesma coisa que PO. Então, depende. então. As interpretações dos papéis que veio aí, né, com a metodologia ágil, às vezes as pessoas interpretam meio mal, assim. Você sabe responder isso? Se não, deixa quieto, a gente ignora essa pergunta. Não, esses papéis varia muito de empresa para empresa, né? Tipo, cada empresa vai tratar isso, assim como um tech lead, como um coordenador de engenharia, trata num formato um pouco diferente. Mas eu vejo que o papel do Engineering Manager é olhar mais para a gestão das pessoas de engenharia mesmo. E ajudar a tirar blocos, ajudar a tirar empecilhos que possam surgir do lado da engenharia. Então, se você tem um problema muito macro, que não sabe por onde começar, que envolve vários times, que é muito grande e tal, você envolve o EM ali no nível de ajudar a tirar esses blocos, de atuar mais próximo dessa iniciativa para ajudar a direcionar os times. Ou, tipo, eu preciso algo muito grande, mas eu não tenho time para fazer isso. Você vai conversar com ele, porque ele vai ver se consegue realocar alguém, se consegue ajudar a tirar esse impedimento. E a parte de gestão de pessoas, assim, usando o contexto que eu tenho dos lugares que eu trabalhei, né? E muito a parte de gestão de pessoas. Então, garantir que a carreira dessas pessoas está indo para o local correto. Eu acho que o que pode acontecer? Times que, às vezes, estão sem alguns papéis, que não estão tão completos, podem ter uma atuação mais próxima, tipo, como um PO dessa pessoa. Porque tá faltando buraco, e aí, tipo, ele, como olha ali o todo, quer que os times andem bem, porque o papel dele é garantir que os times estão andando na direção correta, tem uma atuação um pouco mais próxima, se tiver algum buraco ali, para garantir que o time vai estar andando numa direção bacana, sabe? Então, assim, minha perspectiva de fora. Produto mexe, então, mais com o produto, a visão de produto mesmo, agora tem que fazer essa feature aqui para sair, e o Engineer Manager comanda todo mundo para sair tudo ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. Garante que tá andando, que os times estão andando. Se tiver algum problema ali dentro do time, ajudar a tirar esses blocos e tal. E o PM é mais essa questão de direcionamento mesmo, para onde a gente vai, PM, eu quero esse gráfico. Aí envolve trocentos times. Aí o EM vai... Fala assim, tem tal pessoa que pode fazer, né? Eu acho que é uma galera que anda sempre muito junta, né? Anda junto. É um grupinho, né? É um grupinho. Grupinho. Mas aí, né, pra gente fechar com chave de ouro aqui, uma coisa engraçada que já aconteceu com você, se não tiver uma coisa triste pra gente acabar no mood ruim também, que não tem, a vida não é feliz. Ai, gente. Sacanagem. Exato. Ou um desafio, assim, uma coisa que você gostaria de compartilhar sobre a sua vivência como PM. Eu queria... não sei. Nossa, eu falei, minha memória é muito ruim, eu não lembro situações. Eu apago tudo. Meu HD é pequeno. Tipo, não mas calma. Não, eu queria fazer um comentário. Eu vou aproveitar o momento, então. Sobre uma diferença que eu vi muito migrando de engenharia para produto em questão de gênero. Não é engraçado, mas você falou que podia ser triste também. Pode, aqui a gente tá pra... O protagonismo é feminino. E qual que é a nossa... Como que a gente lida na tecnologia? Manda bala, eu acho super importante. Eu acho que na engenharia a gente tem muito... O papel é majoritariamente masculino, né? Que a gente vê ali. São poucas mulheres hoje, graças a Deus, tá crescendo, tá aumentando isso. Mas as mulheres ali em TI, em desenvolvimento, mas a gente vê muito homem. E quando eu mudei para produto, eu tive muito... Assim, eu senti muita diferença, porque em produto, a grande maioria é mulher. E os homens, tipo, não são tanto ali da parte de produto mesmo e tudo mais. Tem bastante também, não é tão discrepante quanto na parte de engenharia, porém, eu percebo que a maioria são mulheres. E eu acho isso, assim, curioso, porque a parte de produto lida muito com questão de comunicação, de alinhamento, de ser legal com as pessoas, de ser político em alguns momentos. Né? Cuidado do time, do produto projeção, e tudo mais. Né? Então, e aí eu sinto que muitas vezes isso acaba ficando um pouco mais na parte feminina, e eu já ouvi pessoas dizendo que ser PM é muito fácil. Que tipo, é só ir lá e fazer reunião e tudo mais. Tipo, tem muita gente que fala isso, inclusive, tipo, da engenharia. Mas virou PM porque é mais fácil. E já falaram isso pra mim também. Tipo, virou PM porque era mais fácil, né, do que crescer em engenharia e tudo mais. E não é, são papéis totalmente diferentes. Só que tem muita gente que acha que tem mais mulheres na parte de produto por conta disso.
Porque, tipo, é mais bacana e tal. E assim, falando coisas absurdas que eu já ouvi, sabe? Não é tirado da cabeça. E assim, eu acho isso muito engraçado, muito curioso, porque, na verdade, é um trabalho que envolve muito jogo de cintura. Como vocês estavam falando, é muita inteligência emocional. Porque pra gente blindar um time, por exemplo, cara, definição de estratégia, não é uma parada fácil. Você construir uma visão a longo prazo, olhar além do que todo mundo tá olhando, é muito difícil. Você segurar 1000 pratinhos ao mesmo tempo, porque você lida, tipo, tem que ser muito dinâmico dia a dia, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas. É pesado, tem dia que você só quer terminar o dia, deitar e chorar, sabe? Meu chefe fala isso, cara. Fala assim, Lena, eu preciso dizer isso aqui. Calma, eu sou um só consigo fazer uma coisa de uma vez. É muito louco, né? Mas eu acho muito interessante você ter trazido... Desculpa. Não, de volta. Perdão. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes desses episódios que a gente está trazendo pessoas que não só codam, mas estão envolvidos na tecnologia, que você já codou e isso é uma parte de um produto, por exemplo, tecnológico, é isso, sabe? Tipo, vamos parar de desfazer o trabalho do amiguinho, sabe? Tá todo mundo tentando entregar uma coisa boa, sabe? E a gente luta muito pra estar onde a gente tá hoje, sabe? Tipo, e é muito legal ter mulheres como vocês, assim, pra gente, falar, cara, tenho essa referência. Porque, infelizmente, hoje em dia a gente ainda é referência em várias coisas, né? Como eu queria não ter que ser referência, porque eu como referência é uma bosta, né? Mas tudo bem. Mas eu adorei. Nada, maravilhosa. Ótima data science. Eu adorei, assim, eu amei que você trouxe esse... E assim, é muito engraçado, porque a gente vê, por exemplo, homens que crescem super em produtos sendo muito políticos. Enquanto as mulheres que estão fazendo trabalho, tipo, mano, eu não quero ser política. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca vou ser política. Eu não tenho paciência, saco, tipo, pra isso, sabe? Eu vou ir no meu tempo, que demore mais pra saber se eu precisar puxar saco, não vou. Agora, tipo, tem homens que sobem porque entendem ali, produto é só isso, é só negociação e ficar de conversinha. E beleza, e a galera tá lá brilhando. Enquanto entra naquele ponto que vocês comentaram antes, que a mulher que se posiciona e que fala não, que não deixa entrar um monte de coisa no seu backlog e tal, é estressadinha, é desequilibrada, é a doida e tudo mais, né? Sem inteligência emocional. Mas não, na verdade, você tem que ter muita pra lidar com todas as coisas, pra ficar com toda a responsabilidade de blindar um time, por exemplo, de sair falando não pra todo mundo, é você que fica no papel de chato. Mas dizem que é muito fácil, porque você só tem que ser legal. E, enfim. Mas, Gi, muito obrigada. Alex, muito obrigada. Valeu. Esse nosso último episódio dessa temporada foi sensacional. 2 mulheres maravilhosas, né, aqui. E, Let's, até a próxima temporada. Até a próxima, mano. É nóis. Muito obrigada, É gente. nóis. Obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada, Valeu. gente, por ter assistido. Valeu.